Vamos começar esse negócio. Então, o começo do nosso curso é criando a nossa primeira página web, né? Mas aqui a gente tem duas palavras, né, que significam alguma coisa e a gente tem que entender essa coisa. O que que é uma página e o que que é web? Se vocês estão seguindo o curso, como eu falei, vocês já deram uma lida no artigo aqui da MDN, qual é a diferença entre página web, site, servidor web e mecanismo de busca. Porém, para agora, a gente também vai ter uma informaçãozinha sobre o que que é cada coisa aqui, né? Então, o que que é uma página? A gente está enxergando uma página aqui quando a gente entra no meu repositório dentro do GitHub, né? Tem um repositório chamado Twitch, uma pastinha minha lá. E aqui dentro tem um arquivo que se transformou em uma página web para mim. Se a gente abrir aqui, ó, o console do navegador, a gente pode vir aqui nesses três pontinhos aqui. Eu não sei se vai dar para enxergar muito bem aí na gravação, mas eu posso vir aqui nesses três pontinhos, clicar lá em More Tools e Developer Tools, tá? Ou Ctrl Shift I, né? Ou F11, se eu não me engano, na maioria dos computadores aí, tá? Se a gente vier aqui, ó, eu vou dar um F5 aqui na minha página, eu estou na abinha Network da minha ferramenta de desenvolvedor. Essa ferramenta de desenvolvedor, a gente vai usar ela o tempo todo, tá? Enquanto eu estiver aqui com vocês compartilhando informação, a gente vai estar vendo essa aba o tempo todo e a gente vai aprender muito como usar ela, porque a gente precisa aprender a debugar código, né? A gente precisa ver as coisas como elas estão acontecendo. Então vamos lá. Se eu der um F5 aqui, olha o que que acontece. Ele procurou alguma coisa, tá vendo que ele bateu em algum lugar, né? Ele fez alguma requisição, tá vendo aqui, ó? Request URL, URL. URL é foda, né? Então tem aqui, deixa eu colocar na parte de baixo para ficar maiorzinho e dá pra gente enxergar de fato. Se tiver muito pequeno, vocês me avisam aí na Twitch, tá? Mas tá aqui, ó. Request URL, URL de requisição, então foi onde eu bati, né? Esse é o endereço que está onde? Está no meu navegador aqui. Foi o que eu solicitei para o servidor, né? Em algum lugar do universo tem o nosso servidor, né? Do github.com que está falando lá para gente o que que tem dentro dele. Ele tem uma porta de exposição, né? E essa porta de comunicação com o nosso servidor, pensa que é realmente um espaço, né, onde ó, toda requisição que vier, né, todo pedido, todo mundo que tentar acessar esse site aqui, você manda para esse lugar. A porta que está é a 443, que é uma porta segura, porque ele tem SSL, né, ele tem a proteção lá, aquele certificadinho bonitinho, que a maioria dos sites hoje tem, mas se você entrar num site que não tem a conexão segura, você tome cuidado aí com o que você vai fazer, não coloque senhas nem nada do tipo. Mas vamos fazer um negócio legal aqui, ó. A gente vai abrir o meu terminal, vou aumentar o tamanho da fonte dele e eu vou fazer um negócio chamado ping. Ping e o endereço do site. Opa, se eu colocar certo ele funciona, né? Deixa eu ver se é assim. Faz tanto tempo que eu não faço essas coisas. Olha só que interessante. Ele está batendo lá no servidor. Esse comando ping, o que que ele faz? Ele vai começar a enviar pacotes para um servidor, para um endereço que a gente solicitou alguma coisa. E se você olhar aqui, ó, o endereço que a gente tem aqui no ping é 140821144, né? Esse daqui é o endereço do computador que está hospedando o GitHub. Se a gente olhar aqui embaixo na nossa aba do navegador, a mesma coisa, olha só. 140821134 e aí porta 443. Então aqui, a gente tem um endereço e esse endereço ele leva para o GitHub. Será que se a gente entrar nesse endereço aqui acontece alguma coisa? Olha só, ele não deixa a gente entrar porque pode ter algum problema. Você quer entrar do mesmo jeito? Eu quero entrar porque a gente confia, né, mano? É o GitHub. Será que a gente vai entrar? Olha lá o que acontece. Ele redireciona a gente para o github.com, né? Porque esse é o endereço do nosso servidor, esse é o endereço do nosso computador. Eu acho que é ifconfig, ó. Esse daqui é o endereço do nosso computador local. Olha só o tanto de informação que a gente tem aqui.
E tem vários IPs aqui, tá vendo? Ó, 127.0.0.1. O que que é isso aqui, mano? Loopback, velho. Loopback. Ah, uns bagulho muito louco aqui. Mas tem um monte de endereço aqui, ó, que são referentes à nossa máquina, tá? Aquele 127.0.0.1 vocês vão mexer bastante ainda, que é o nosso localhost, mas é um assunto para as próximas aulas, tá? Mas aqui vocês veem que tem um monte de endereço aqui, ó, tem um monte de hashtag dos caras 4 aqui, velho, os bagulho cabuloso. E tem o nosso endereço de internet local, tá? O que que significa isso? Significa que na nossa rede aqui, dentro da minha casa, tem uma rede conectada, né? Tem alguns computadores conectados. Isso é uma rede. Então, se vários computadores conectados dentro da minha máquina é uma rede, o que que é a web, né? Web, se a gente for traduzir, ó, translate, aqui, ó, web. Se a gente pesquisar o que que é web, a gente descobre que web é rede, né? E então, o que a gente tem na internet, quando a gente fala de web, nada mais é do que uma rede gigante de computadores, tá? A gente tem a internet aqui, é uma rede gigante de computadores conectados entre continentes, cidades, países e tudo mais. É muito legal. Isso que é uma web, né? Então, a gente já entendeu o que que é web, né? A gente sabe que é a internet, de fato, né? É essa conexão de computadores aqui, é essa rede que a gente tem, né? Só que a gente tem o www, né? Que a gente coloca lá www. Ponto alguma coisa, né? O que que é www? É World Wide Web. Então, toda vez que a gente entra na internet, a gente está entrando na World Wide Web, né? A gente está entrando na rede mundial de computadores. Não é uma rede igual a essa que está na minha máquina aqui, que é local, né? O que que é uma rede local? É essa rede de casa, uma rede residencial. Tem a rede também que é entre cidade, né? Então, tem várias coisas aí que a gente poderia explicar só de redes, mas o foco não é a gente entender redes por hoje, né? O foco é a gente saber que o web é isso, é essa rede de computadores conectados aí e que servem para alguma coisa. Não é à toa que elas estão conectadas, né? Elas trocam informação o tempo todo aí. E elas podem estar trocando tanto aqueles bits, igual a gente fez aqui com o ping, mas ela pode estar trocando também páginas. Isso é a rede mundial de computadores. Agora a gente vai entender o que é esse negócio de página aqui, né? Pô, o que é uma página? Então a gente pode trafegar pela internet, a gente pode mandar informações das mais variadas possíveis. No fim das contas é tudo 0 e 1, um, tá? É tudo bit e byte que está sendo transportado para um lado para o outro aí. No fim das contas, né, se a gente for bem a fundo, é só energia, galera. É luz agora, né? Porque hoje a gente tem o cabo óptico, né? A gente tem a fibra ótica. Mas é só um fiozinho de energia que está passando de um lado para o outro, assim, numa velocidade impressionante. E no final das contas, o computador faz um monte de processamento para aparecer essas coisas que estão na nossa tela. E uma página nada mais é do que isso daqui que eu solicitei para o GitHub, né? Eu bati lá no GitHub, falei para o GitHub, ó, github.com, me dá do usuário William Oliveira, né? W Oliveiras, o repositório Twitch, né? Na branch master, o cursos, né? Barra cursos, barra front-end engineer. E aí ele me trouxe esse documento aqui. Se a gente olhar aqui, ó, o preview, olha que loucura. Esse preview aqui, ele é exatamente o que o servidor respondeu para a gente. Então aqui, ó, a gente tem uma página que, que foi respondida pelo nosso servidor. Como que funciona esse negócio de uma página que o nosso servidor respondeu e aí aparece aqui no navegador? Então, uma página, se a gente for pensar em uma página web, ela é isso daqui, ó. Olha só. Tem o doctype lá, HTML, falando que tem alguma coisa aqui, ó, HTML lang em, de inglês, várias coisas aqui dentro, e a gente vai explorar o que são essas coisas, porque a gente quer entender o que é uma página web, né? Então, quando a gente tem lá um documento do Word, por exemplo, no fundo lá, ele tem uma estrutura bem parecida com isso daqui, tá? Existe uma organização, uma maneira dos dados serem organizados que depois joga isso daqui para a tela. O que a gente vai fazer agora, exatamente agora, é criar a nossa primeira página web para a gente entender o que que é, né? Como que funciona esse negócio de página aí. Para acompanhar o curso, vocês não precisam instalar nada agora, né? Hoje, mas se vocês quiserem, já pode instalar aí o VS Code, tá? O Visual Studio Code. Vou pegar o endereço dele aqui. VS Code
Vocês podem instalar, funciona em qualquer sistema operacional, essa maravilha da Microsoft. E o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir uma página, uma pasta. Deixa eu abrir uma pasta. Deixa eu subir aqui, jogar essa pasta para cá. E ele vai abrir o trem para mim, tá? A gente vai criar a nossa página agora. É um editor de texto simples, tá? Não tem muita coisa. Se você quiser usar o bloco de notas aí também pode. O que a gente vai fazer é, novo arquivo, a gente vai chamar de index.html. Essa é a nossa primeira página. Como eu utilizo o VS Code com algumas extensõezinhas, algumas coisas desse tipo, ele está reconhecendo aqui como um formato Nunjux, né? Nunjux, que é um template aí que eu utilizo dentro do meu blog, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso agora, só vou mudar aqui para HTML, porque é HTML que a gente está mexendo agora, eu não estou mexendo com nenhuma template engine, que depois eu posso explicar para vocês o que que é também, tá bom? Mas por enquanto, o que que a gente precisa entender? Eu tenho aqui um documento HTML. Como que o computador sabe qual que é o tipo de um documento? Por exemplo, se eu tenho uma planilha do Excel, né? E se eu tenho um documento do Word, como que ele sabe o que que é o que, né? Desses dois arquivos. Eu tô falando muito né, não é verdade? Tá embaçado, hein? Tá virando eco já. Então eu tenho dois documentos e cada um tem uma extensão diferente. O que que é isso? Ó, esse ponto HTML aqui é a extensão do meu documento. É ele que fala o que que o meu documento é, no fim das contas, tá bom? Então, quando eu falo aqui, ó, index.html, o próprio VS Code já reconhece ali, ó, como um HTMLzinho bonitinho. Se eu falar assim, ó, styles, né, styles.css, ele já reconhece também como alguma coisa. E se eu falar aqui, ó, app.js, ele também já se transforma para JavaScript, né? Tá vendo aqui embaixo? A JavaScript Standard Style. Se a gente for no CSS, CSS, tá bom? Vocês já vão entender o que que é esses dois arquivos aqui também. Por enquanto, o que eu vou fazer uma mágica, mano. Ó, toma, é isso. Essa daqui é a mágica que eu queria fazer. Esse daqui é a estrutura básica de qualquer site que vocês forem visitar, tá bom? Se a gente entrar aqui, ó, no meu blog, lá naquele post que eu comentei para vocês, que está escrito aqui no site, aqui, ó, aqui no nosso repositório do curso, tem lá a mesma estrutura. Se eu vier aqui em View Page Source, eu vou ver um código bem feio, tá? Porque eu faço um processo para compilar esse código aqui e deixar ele bem levinho para aparecer para o usuário final aí e carregar bem rápido o nosso site, né? Porém, se você olhar aqui, ó, ele tem quase a mesma estrutura que o do GitHub. Tem um doctype HTML. Se eu olhar aqui, ó, o meu editor já criou para mim um doctype HTML. Tem o HTML lang aqui, né? Tem aqui HTML lang. Tem o nosso head, tá aqui também o nosso head. Algumas informações aqui dentro, né? Ó, meta e title. Ó, meta, mais para baixo, algum lugar aqui. Meu Deus do céu. Quanta coisa. Aqui, ó, tem o title também. A gente tem uma outra tag head aqui, um outro head aqui, e eu tenho meu body, tá? Eu vou só indentar de uma maneira diferente para a gente ver níveis de indentação aqui dentro, tá? Indentar é esse processo que eu fiz de colocar o código para frente ou para trás, dependendo de como que a gente quer que ele fique, tá bom, galera? Deixa eu continuar aqui nessa página. Isso que vocês estão vendo dentro desses sinal de menor e maior são tags, tá? Tags HTML, tá bom? Quando ele fala aqui, ó, doctype HTML, ele está querendo dizer que para quem for interpretar esse código aqui, isso daqui é um HTML, é um código HTML mesmo. Isso daqui é para dizer para qualquer navegador que, olha, o que você está lendo é HTML. Poderia ser XML, poderia ser JavaScript, poderia ser CSS, qualquer coisa, né? Existem outras linguagens de marcação. O HTML é a linguagem de marcação de conteúdo que a gente utiliza na web. Se eu criasse um site sem esse doctype e tudo mais, será que ele funciona? Vamos ver, ó. Será que isso aqui funciona? Isso daqui é uma página web, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrastar ela para o navegador. E olha só que loucura. Funciona, tá bom?
E se a gente der um inspecionar aqui, ó, clica com o direito, inspecionar. Olha que loucura, eu tenho HTML head, sem nada aqui dentro do head, e um body com será que isso funciona? Por que será que essa bagaça aqui está funcionando desse jeito? É porque o nosso navegador, se você não mandar qual que é o tipo do conteúdo que ele vai interpretar, ele por si só vai acreditar que aquilo ali é HTML, porque ele é feito para interpretar a linguagem da web, né? Que é a linguagem de hipertexto, né? O HTML, Hypertext Markup Language. Isso que significa HTML. Ó, Hypertext Markup Language. É isso. Isso é o HTML, tá? Por que que existem esses tipos de linguagem e tudo mais? É porque cada coisa existe por um motivo. O HTML existe para marcar o nosso conteúdo. Então, se eu tenho um, será que isso funciona aqui? Se eu marcar o meu conteúdo e falar assim, ó, eu quero que esse conteúdo seja um H1. O que que é esse H1? Ele é um título, tá bom? É um heading 1. Vou salvar, vou atualizar e olha que loucura. Agora dentro do meu body tem uma outra tag e ela tem lá H1 e o texto ficou grandão. O que que significa isso aqui? Por que que esse texto ficou grandão? É porque o navegador ele já tem estilos padrão, né? Então a gente tem lá o texto, que é o será que isso vai funcionar? A gente tem a linguagem de marcação web, que é o HTML. Se não tiver um arquivo verdadeiro HTML, o navegador ele vai se virar para fazer as coisas funcionarem e colocar na tela. Por exemplo, se eu não fechar o H1, o que será que acontece? Vamos ver? Olha só, estou atualizando a página, tá? Eu vou atualizar de novo várias vezes para vocês verem piscando aí a tela, mas o navegador ele fecha o H1 para mim, tá vendo? Por que que ele faz isso? Porque a gente é dev e a gente pode fazer cagada, basicamente por isso. Brincadeira. É porque senão ele não vai funcionar, né, galera? Então ele está se protegendo. Quando você começa uma tag e não fecha, ele vai fechar lá para você. É certo você abrir tag e não fechar? Não, porque senão pode dar cagada. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho meu H1 e aí eu tenho um H2, que seria um heading 2. E esse H2 ele é um título também, né? Só que é um subtítulo. Então significa aqui que eu tenho o H1, que é o mais alto na hierarquia, o 2, que é o segundo. Isso aqui é louco. Salvei, vou dar um F5. Olha só, o H1 aqui, o H2 aqui. Vou deixar o H2 aberto também, vou atualizar. Continua funcionando. E agora eu vou falar assim, ó. Mas isso aqui nem é. Olha só, eu pulei uma linha. Vou até desidentar, ó. Vou pular mais linha ainda, eu quero que fique longe. E vou salvar. Olha só, continua sendo o H2. Por que que ele continua sendo H2? Porque eu não fechei o H2. Então, até que apareça uma outra tag, que é o que aconteceu aqui, ó, H1, H2, ele fecha. Tanto que ele até tá quebradinho aqui o texto, tá vendo? H2 até o final não tem mais nada. Então é aí que a gente quebra a internet, que a gente quebra as nossas páginas. Então, se a gente for analisar o mais profundo, a gente acabou de descobrir o que é uma página web, tá? É basicamente um documento HTML. Agora eu vou fazer da maneira certa, tá? HTML5. Vou salvar, vou atualizar aqui. Ele não tem nada dentro. Eu vou começar a colocar coisas dentro. Só que primeiro eu vou explicar para vocês o que são essas coisas que estão aqui no meio do código, tá? Então já disse para vocês que isso aqui é uma tag, né? E existem tags de fechamento, né? Que são essas aqui que tem essa barrinha, né? E o nome dela. E tem tags que não são fechadas, elas não precisam de fechamento, elas são auto-fechadas, tá? Automaticamente fechadas. Ó. Por exemplo, meta tag, ela é fechada por si só. Não precisa de um barra lá no final. O meta aqui de novo, também não precisa. O title precisa, ele precisa envelopar um conteúdo, né? Então, esse aqui é meu título, ó. Esse é meu título. Não vai dar para vocês enxergarem, mas aqui em cima está escrito Document, aqui em cima na aba do navegador. Se eu atualizar, agora está escrito esse é meu título, tá? Este é meu título ou esse é meu título? Alguém me corrige aí, galera, porque meu inglês é tão bom, o meu português é tão bom quanto o meu inglês, tá? E aqui no nosso body, a gente tem o conteúdo de fato que é mostrado na tela, e ele também é uma tag
de abertura e de fechamento que envelopa o meu conteúdo. Toda a página, né, como eu acabei de falar, tem HTML, tem o doctype, tem o head e tem o body. Isso é o mínimo que toda página tem que ter. Por quê? O head fala para o site coisas sobre a página, né? Ele é o nosso cabeçalho da página. Ele vai dizer lá qual que é o tipo de caracteres que tem. Ele vai dizer para mim qual que é o tamanho da tela que é para começar, né? Ó, quando você abrir esse site, inicia com essa escala aqui, tá bom? Não inicia com outro tipo de escala. E o navegador ele pode escolher qual que é a escala que ele vai puxar, tá? Aí, mais uma vez, se eu tenho título aqui, esse é o título da minha página. Ele está entendendo o que tem no meu computador, né, na minha página, né? E se um motor de busca, né, se o Google, Bing, DuckDuckGo lá, DuckDuckGo, né, tentar acessar essa página aqui e ler, ela vai entender o que é essa página lendo aqui o nosso head, tá bom? E aqui dentro do head eu posso colocar outras coisas também, como o estilo, tá? Mas depois a gente vai aprender a fazer isso daqui. Hoje a ideia é a gente ter essa introdução à web e passar o máximo pertinho ali do CSS, mas focar aqui em web mesmo. O que que é web, tá? Então aqui, ó, por que que a gente tem que colocar esse doctype HTML? Porque ele está falando que é um código HTML. Por que que eu tenho que colocar esse HTML aqui e fechar ele no final? Porque ele está me dizendo que tudo isso aqui é o que o navegador precisa se preocupar. Por que que eu coloco esse EN aqui? Que na realidade eu vou mudar para PTBR. Isso aqui eu estou falando para o navegador qual que é a linguagem que eu estou utilizando no meu site. Isso daqui vai servir para uma coisa chamada internationalization, né? Que é a parte de transformar isso daqui para outras línguas, para outras pessoas do resto do universo aí conseguir ler, né? E, cacete, eu realmente estou falando muito né, galera. Toda vez que eu falar um né, alguém manda um emoji aí no chat, tá? Que aí eu vou prestar atenção aqui no que eu estou fazendo. E pode mandar um emoji de cavalinho, qualquer coisa desse tipo. E aqui eu tenho meu head e eu tenho meu body. E aqui dentro do meu body é onde a gente vai colocar o conteúdo de verdade. Boa, Léo. Manda um contador, mano. Manda um maisinho, tá ligado? Inclusive, esse pode ser o site no final que a gente vai criar, né? Então, ó, já tem um ponto aí, ó. Então, contador de NES. Pronto. Esse aqui vai ser o site que a gente vai criar até o final da aula de hoje. De novo, se eu atualizar aqui, está escrito lá em cima, contador de NES. Se eu venho aqui, ó, no nosso editor de texto, desculpa, nossa ferramenta de desenvolvedores, eu vou clicar aqui, vou clicar em inspecionar de novo, para vocês verem. Se eu venho aqui agora, olha que interessante, ele está fechando para mim o head e está deixando o body aberto. Por que que ele faz isso? Porque ele entende que o head, é o cabeçalho, ele tem partes de código que às vezes eu não preciso ficar olhando, tá? E são informações que são importantes para o navegador. E o que eu estou procurando normalmente está aqui dentro do body. Então, se tem alguma coisa quebrada aqui na minha tela, essa coisa vai estar aqui dentro do body. E o que que eu vou começar fazendo? Eu vou começar colocando aqui, ó, um H1, né, que é um título para nossa página, que é contador de NES. Esse é o nosso site. Vou atualizar aqui, contador de NES. E por que que ele fica grandão, né, desse jeito aqui, como eu estava comentando para vocês? Porque o navegador, olha só que loucura que ele tem aqui, ó, User Agent Style Sheet. Ele está falando que o navegador já tem um estilo padrão para o nosso HTML, tá? Então, se eu ver aqui ó, no H1, ele tem um estilo colocado aqui, ó. E o que que é esse estilo? Vamos entender isso agora. Tá vendo que ele tem um H1? A gente vai copiar isso daqui, ó, do jeito que está aqui, e a gente vai colar aqui dentro, ó. Vamos criar aqui uma tag style, e aqui dentro eu vou falar isso daqui, ó. O que que eu estou fazendo agora? Eu acabei de começar a introduzir para vocês uma coisa chamada CSS, Cascading Style Sheets, tá? C, Cascading, S, Style, S, Sheets, tá bom? Então, basicamente, são as instruções que o navegador vai ler para transformar tudo que está escrito aqui dentro do nosso HTML. Tudo que está aqui no nosso body, a gente consegue configurar isso. Ó, valeu, Léo. Tá contando mesmo. A gente consegue pegar isso e colocar estilos. Como que eu faço para colocar estilos nas minhas tags HTML? Então, ó, eu vou sempre falar para vocês. Isso aqui é uma tag. Isso daqui é um seletor, tá bom? Olha só que legal.
O meu VS Code, ele até está falando aqui, ó, seletor especificidade 001. O que que é especificidade? Já já vocês vão entender, eu vou explicar para vocês. Mas aqui ele está falando, ó, eu tenho um seletor que está para o meu H1 e ele está configurando coisas. Por exemplo, ó, font weight bold. O que que é esse font weight bold? O que que eu posso colocar aqui? O que que será que eu posso fazer? Vamos ver aqui, ó. Eu posso vir aqui no meu navegador, falar assim, ó, font weight, ó, vamos transformar a grossura, digamos assim, né? O tipo de negrito que está no nosso texto. Mas o que eu vou colocar é um 100, tá? Eu vou remover o font weight desse H1 aqui. Se eu der um F5, olha só que legal. Agora ele tem o estilo do navegador, tá aqui embaixo, mas, seguindo o Cascading Style Sheet, o que que ele faz? Ele começa aplicando o CSS do navegador e, na sequência, ele aplica o nosso, tá? Então, é por isso que é cascata, né? Cascading. É porque ele vai ler de cima para baixo o nosso código, ele vai ler todos os seletores aqui, ó, de cima para baixo e vai aplicando. Então, se eu tenho um H1 aqui em cima, falando que o font wave é 100, se eu tiver outro H1 logo abaixo falando que ele é outra coisa, o que que vai acontecer? Ele vai trocar essa coisa, tá bom? Ó, vou falar que font wave é bold. Ó, vou dar um F5. Tá vendo o font weight aqui, ó? Ele tá como bold. Se vocês não estiverem enxergando, vocês me avisam, tá? E olha só que interessante. No User Agent Style, ele riscou tudo. Então, nada que era do navegador está funcionando agora. Por quê? Porque agora a gente tem o nosso H1 aqui, ó. A gente tem o nosso seletor e ele está aqui, tá bom? Tudo que eu escrever daqui para frente agora, ele vai entender isso. Ele vai deixar o que não for estilo, o que for estilo do navegador que eu reescrevi, ele vai sobrepor, tá bom? Então ele vai primeiro aplicar o do navegador, depois vai aplicar o meu. E aqui de novo, ele tem o font wave 100% riscado, 100, né? Riscado. Ó, mais um, né, Léo? E por que que ele está fazendo isso? Porque, de acordo com o que ele vai lendo e vai aplicando os estilos, o navegador vai dizendo para a gente que ele removeu o outro estilo. Então, ele removeu tudo que era do navegador, estilo padrão, depois ele removeu o que eu mesmo coloquei para deixar como bold aqui. A gente tem esse tipo de seletor, que é direto do elemento, e a gente tem também os seletores de classe, tá? Que a gente vai explicar já já para vocês. Primeiro a gente vai entender aqui, ó, cabeçalhos, né? Olha aí, mais uma vez. Oh, meu Deus, hoje tem, né? Hoje tem. Olha só, eu coloquei um outro aqui, um H2, e os meus elementos de... O que que ele está reclamando aqui? Deixa eu ver. Tá reclamando de nada não. Os meus elementos HTML, né? Eu tenho aqui as minhas tags H1 e o H, que é o heading, ele vai até H6, tá? Só que o que eu vou colocar aqui, ó, contador de NES, quantos NES será que o William falou durante a aula? Vocês já fizeram isso na escola? Teve uma época na escola que eu fiquei riscando no caderno a quantidade de NES que uma professora falava. É bem maldade mesmo, desculpa. Desculpa, professora. Desculpa, Martinha. Te amo. Olha só que legal. Eu tenho lá meu H2 e o meu H2, ele tem estilos também. Então, se eu vier aqui, ó, vamos inspecionar esse elemento e olha só, tem os estilos padrão do navegador. Esse, né, agora conta, conta. E o que que eu quero fazer? Primeiro, antes de continuar aqui mostrando o CSS para vocês, eu vou buscar uma coisa chamada Reset CSS na internet, tá? Reset CSS. Para que que isso serve? Ó, direto desse Meyer aqui mesmo, tá? Para que que isso serve? Esse código vai remover todos os estilos padrão de navegador, tá bom? Nossa, é a versão de 2008 ainda, hein, mano. Tinha que atualizar isso aqui em Meyer. Mas tá bom, vou colocar aqui, ó. Olha que interessante. Tem um monte de código que vocês podem ter visto alguma vez ou nunca ter visto, mas são tags HTML, ó, várias tags HTML. Lembra que eu falei que tem H1 até H6? Olha só.
H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Deixa eu aumentar mais um pouco o tamanho da fonte, tirar essa parte da lateral aqui. E várias outras tags que a gente vai conhecer durante as aulas também, tá? E se eu atualizar agora o meu navegador, olha o que acontece. Praticamente na mesma linha, os estilos foram removidos e as coisas que estão aqui, ó, são diferentes. O que foi aplicado agora foi de dentro do meu index HTML o estilo que eu coloquei lá, tá vendo? Tem alguns do próprio navegador, que são básicos, não precisava remover, e aí o Eric Meyer não removeu, que é o Eric Meyer é o cara que criou esse reset. Se eu olhar aqui no meu, a minha abinha recursos, né, sources, eu tenho lá todo o meu reset CSS, que está aqui em cima, basicamente a minha página, né? Que o que, que aconteceu? Ele buscou minha página e trouxe ela para mim. Igual eu fiz aquela hora que eu procurei dentro do GitHub, ele baixou, buscou a página, só que ele está trazendo de um endereço local, tá vendo? Ó? File e tá trazendo o endereço aqui para mim, tá vendo? É bem diferente de estar em um servidor web, mas o que é um servidor web? Olha só, o Tom Oliver ali ó, já mandou uma boa questão. Reset CSS ou normalize CSS? E aí o Léo já inteirou ali, ó, meteu um, eu acredito que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu vou explicar para vocês por que que não é a mesma coisa, mostrando aqui, ó. Vou acessar o normalize CSS. Aí eu vou baixar esse normalize CSS aqui. Olha só, meu contador de NES eu vou deixar ele aberto aqui. Vou aplicar o meu normalize CSS no lugar do meu reset e vamos ver o que, que vai acontecer aqui, ó. Sobe. Esse aqui, ó, é bem maior, se vocês repararem. Tudo bem que ele tem muito comentário também, mas é porque ele realmente é bem maior, tá? Mas ele é a mesma coisa do que o outro. Ele está pegando os estilos do navegador e transformando isso. Se eu entrar aqui, olha só, percebe que ele é quase a mesma coisa que um reset, só que ele não está fazendo a mesma coisa que um reset? Por quê? O reset CSS ele remove os estilos do navegador, é só isso que ele faz. Porém, algumas coisas podem passar, tá? Algumas coisas que são de navegador pode passar e aí ele vai aplicar lá, igual aqui, que ele está com font wave, ele está com algum estilo, né? Ele já está com tamanho de fonte e tudo mais que é do navegador. Então, por mais que eu fale assim, ó, reseta para mim, todo estilo de navegador, reseta. O navegador vai transformar isso, só que tem coisas que vão ficar. Já com o Normalize, perceba que o font wave do meu, o negrito, né, do meu título tá maior do que o meu do subtítulo, tá? Tá bem pouquinha coisa mais negrito aqui, só que dá para ver que ele tem diferença, né? E ele tem também um espacinho a mais. Vamos entender aqui, ó, o que está acontecendo. Porque o Normalize, ele aplica estilos que ele quer que seja estilos para todo mundo, tá? Então essa que é a grande diferença. O Reset, ele tira os estilos, o Normalize, ele tenta normalizar os estilos entre todos os navegadores. Ele fala, ó, independente do que o seu navegador falar, esquece isso, aplica esse estilo aqui para mim, porque é o que eu quero usar. Inclusive, vou deixar até ele aqui para mim. Tá rolando no nosso contador, por enquanto tá 4 NES. Então, vou colocar aqui, ó. Se eu tenho título, o que que eu tenho também? Eu tenho texto, né? Então, eu tenho parágrafo. Quantos NES foram até agora? Foram 4. Vou colocar até agora, né? Ó, até agora. Agora foram 5. Até agora foram 5 NES. Só que eu vou arrancar fora esse style daqui, porque, mano, vocês percebem que o meu código, a minha página em si, ela é bem pequenininha, não tem nada. O meu body tá quase sem nada. E esse código aqui tá me atrapalhando, velho. E outra, já pensou se eu tiver duas páginas HTML e eu querer compartilhar os estilos entre as duas páginas? Não vai ser muito interessante eu ter esse estilo aqui nessas páginas, porque a hora que eu quiser mudar esse estilo, fudeu, velho. Eu vou ter que entrar em todas as páginas, né? Então, imagina que se eu tiver 500 páginas, eu vou ter que entrar nas 500 e mudar os estilos. Então, o que que inventaram? Inventaram esse arquivo CSS aqui que salva a nossa vida.
né? Basicamente, salva a nossa vida. Eu posso criar um arquivinho separado, bonitinho, com todo o estilo que eu quero ter, e eu vou só importar dentro do meu head, tá bom? Ó, vou colocar aqui um link, CSS. O meu editor de texto, né, o VS Code, já está me dando a opção de fazer esse import aqui para mim. Já tem até o style CSS. Ele cria com esse caminho aqui por padrão. Eu fiz meio que de propósito esse styles.css aqui, tá? Ele não leu o nome do meu arquivo. Ele sempre cria como style CSS. Mas se eu clicar aqui, ó que legal. Ele quebra. Porque está escrito diferente. Create file. Style CSS, styles. Ah, tá escrito diferente. Eu fiz cagada na hora de criar os arquivos. Então, deixa eu abrir aqui. Eu vou pegar do styles e vou colocar no style. Que eu queria style, galera. Eu queria fazer um negócio bonito que funcionasse de primeira aqui para fazer uma graça para vocês. Fala que é tudo planejado, apesar de não ser planejado, mas não deu muito certo, né? Mas beleza, ó. Se eu clicar aqui agora com o Ctrl, ó, Ctrl clique, ele entra no meu arquivo. Da hora, né, mano? Isso aqui é o que o IDE faz pra gente também. E o navegador, o editor também dá esse poder pra gente aqui. Muito louco. E aqui eu tenho todo o meu estilo. A hora que eu dar um atualizar aqui na minha interface, vamos lá na aba de Network, na aba de rede de internet aqui, ó, para ver o que está acontecendo. Ó, ele baixou o index e o index tem um link para outro arquivo. Ele tem um endereço aqui para outro arquivo. E aí o que, que ele faz? Ele baixa o outro arquivo. Aí o que, que acontece? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou desabilitar o cache, vou colocar como internet Slow 3G aqui, ó. Isso daqui que eu estou fazendo se chama Network Profiling, tá? Eu vou colocar uma internet de velocidade baixa, vou dar um F5 e a gente vai ver o que que acontece. Ele carrega muito rápido porque eu não tenho um servidor. Tá bom. Ô, infeliz. O que que eu posso fazer para ver se... não adianta colocar no offline também. A gente não vai conseguir validar a velocidade da internet aqui com a minha página, mas a gente consegue validar com o meu próprio blog, tá? Eu vou abrir aqui, ó, no modo de desenvolvedor, na aba Network. Entrei lá, vamos atualizar o meu blog. E olha só o que acontece. Ele bate no meu servidor, tá? Ele bate no meu DNS, que é isso aqui, ó. Ele tem um servidor que é o Domain Name Server. É um servidor que só fala assim, ó, quando você acessar woliveiras.com.br, ele aponta para esse servidor aqui, ó, 18.230.52.212. Por que que ele aponta para isso? Pensa se a gente tivesse que decorar isso daqui, que é o servidor onde está conectado, onde tá a minha página. Ia ser meio zoado, né, mano? A gente decora muito mais fácil os nomes. Então é por isso que foi criado o DNS, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, será que ele funciona? Vamos ver, será que isso aqui vai funcionar? Ó. 127.0.0.1, 2.8080. Isso aqui, será que isso funciona? Não funciona porque eu posso ter errado o endereço. Então, tá bom, depois eu mostro para vocês. Então, é para isso que existe o domínio. O endereço do nosso site é apontado para isso daqui. E toda vez que a gente entra aqui, a gente ganha lá o nosso HTML. Se eu venho aqui em preview, olha só, tá o meu HTML. E é legal a gente olhar nesse preview, porque o meu blog, por padrão, ele entra no formato dark mode, tá? É aquele modo noturno. Olha só. E aí, a hora que finaliza o carregamento do meu CSS, aí sim ele vai aplicar o estilo e remover esse padrão do Dark Mode aqui para pessoas que clicaram lá embaixo no tema claro, tá? Então, toda vez que eu clico aqui, ó, o que ele está fazendo é basicamente mudar os estilos da página. Ele está mexendo no CSS lá. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar como internet lenta e a gente vai atualizar a página. Olha só. Tá vendo? Ó, o CSS carregou e agora atualizou. Por que que ele está atualizando só depois? Porque ele tem esse theme toggle aqui, ó, que vai fazer a funçãozinha de alterar a cor, tá bom? E a gente já vai entender o que que é isso daqui também, um arquivo JavaScript, tá?
Mas eu quero uma internet ainda mais lenta. Será que eu consigo colocar uma internet aqui de 256? Ó, 256 KB, que era a internet que eu tinha lá na minha residência. 10 KB de download, 10 KB de upload, latência bem forte. Era a internet lá em casa. Latência modo ódio. Vou colocar aqui, ó, 256, vou atualizar e, ó, essa era a experiência que eu tinha de acesso lá na minha casa, ó. Já baixou o site, atualizou, tá carregando aqui em cima ainda. Mas tudo o que foi pedido pro meu servidor, ele tá devolvendo agora. Vamos ver um post aqui que tenha imagens, mais artigos. Vamos achar. Ó, eu acho que esse daqui tem imagens. Olha só, isso aqui é a experiência de alguém que tem uma internet ruim, né? Uma internet lenta, acessando o meu blog. E seria acessando qualquer outro também, tá? Ah, legal, um monte de texto, texto. Eu quero imagens. Me mande imagens. Olha só, tem uma imagem aqui, ó. Ela tá pendente. Tá escrito aqui, ó, pendente, criação de repo. Onde ela tá? Ah, deve ser a imagem que vai aparecer bem aqui, ó. Deixa eu colocar no online normal agora, para ela piscar na tela. Olha só, é essa imagem aqui. Se a gente olhar aqui no Throttling, a gente vai clicar aqui, ó, Preview, e tá lá a imagem que ele baixou do meu servidor. A URL do meu servidor é essa daqui. Se eu copiar esse negócio, colar no navegador e entrar, olha que loucura, hein? Ele acessou a minha página que tá lá nesse servidor aqui, ó. D33WUBRFKI 0i68.cloudfront.net barra 23, isso aí, velho. Esse é o endereço. Ó. Vou copiar e colocar aqui no chat para vocês, ó, toma. Acessa a imagem aí, mano. É lógico, né, que esse endereço também muda, porque é configuração do servidor e tudo mais. Porém, olha que interessante, vocês estão entendendo que isso é a internet, é basicamente troca de mensagem, mano. Eu peço uma coisa, meu navegador solicita uma página, o servidor responde a página, e é isso, é essa troca o tempo todo. E aí, ó, o que eu tenho aqui é tudo que foi carregado, basicamente tudo que foi carregado. Se a gente entrar num, eu não posso entrar num site que vai dar problema pra mim, né, mano? Vou entrar no site da Twitch aqui. Vamos ver. Olha o tanto de coisa que carrega aqui na Twitch, ó. Várias imagens aqui, vários arquivos, purify.me, polyfill.me. Olha só, arquivo pra caramba. E toda vez que a gente clicar aqui em ver em preview, tem coisa lá, ó. Esse aqui é JavaScript, tem os pedidos de GraphQL aqui, ó, GQL, mano, que legal. Tem as imagens aqui, ó. Olha só as imagens. As pessoinhas que estão aparecendo aqui do lado, tá as imagens aqui, ó. Olha o Marco Bruno, mano. O Marco Bruno tá ao vivo, galera. Marco Bruno, gente fina, está ao vivo. E a fotinha dele apareceu aqui, ó. Quem quiser pode bater um print aí pra gente mandar lá pro Marco Bruno depois. Eu vou bater um print aqui pra gente enviar. Que é uma pessoa muito legal da comunidade aí que a gente deve acompanhar e aprender com ele, viu? Mas, voltando aqui, o Léo nem viu que eu falei mais um né, então foram 6 nés até agora. Existem várias outras tags que a gente pode utilizar para ter a nossa página aqui. Então, vou atualizar a minha página. Foram 6 nés até agora. Existem várias e várias tags que a gente pode utilizar. Então, se eu vier aqui, ó, tags HTML na internet, vai ter lá uma documentação, meu Deus do céu, do developer.mozilla.org, tá? Sempre entrem nesse site, galera. É um site da comunidade para a comunidade, então vale muito, muito a pena a gente entrar nesse site aqui, tá? Da Mozilla Developer Networks, que é MDN Web Docs. E aqui, ó, tem as tags base, né, da nossa página, né, o head, o link, o meta, que eu acabei de colocar aqui, ó, tá vendo? Link, meta, title, tem as tags mais abaixo, tem o nosso root, né, que é o nosso body, e mais para baixo tem lá as coisas de conteúdo. Olha que legal. Então tem, por exemplo, article, né, que fala assim, ó, isso daqui é um pedaço de texto reutilizável em outras páginas.
Aside é um conteúdo que fica lateral lá, mas é relacionado ao conteúdo que a gente está lendo. Footer, que é o cabeçalho da nossa página. O header, que é o cabeçalho do nosso conteúdo. O footer e o header são cabeçalho e footer, né? E rodapé do nosso conteúdo. É diferente. Esse header aqui, ó, ele é diferente de head, tá? Esse header aqui, ele está falando que o nosso conteúdo ele tem um cabeçalho. O que é esse cabeçalho? Basicamente isso daqui, ó. Então vamos começar a organizar o nosso código já? Eu tenho um header e eu vou colocar dentro do header os meus headings. Lembra que H1 e H2 eles são headings? O que são headings? Coisas que vão dentro do header, tá bom? Então, se eu tenho um header aqui, ele vai entender que tudo isso daqui é conteúdo. O meu navegador ele vai entender que tudo isso aqui é conteúdo que diz o que tem dentro da minha página, tá bom? E por que é importante a gente colocar isso daqui certinho? É porque isso daqui é semântica. Ele está dizendo para o navegador o que é o nosso conteúdo de fato. Olha, eu atualizei aqui, vou dar um inspecionar. Não mudou nada colocar o meu header aqui, tá bom? Não mudou nada. Porém, isso é semântica. Ele está falando para o nosso navegador que realmente o que está aqui dentro são headings, tá? E se tiver uma outra pessoa, uma pessoa cega, por exemplo, acessando o nosso site, ela vai conseguir utilizar de uma maneira bem melhor se a gente utilizar as tags HTML corretas, tá? Por isso, meu, sempre dá uma olhada aqui se tem uma tag que te ajuda, alguma coisa desse tipo, tá bom? Isso aqui é muito bom da gente consultar para colocar as coisas certas ali dentro. E aí eu tenho meu main. O que é meu main? É meu conteúdo principal. Vou colocar aqui, ó, main. Coloquei meu conteúdo principal dentro. E esse P aqui, ó, ele poderia ser uma seção do nosso conteúdo principal, certo? Então eu coloco aqui, ó, section e coloco meu P. Se eu tiver uma outra coisa para colocar, vou colocar aqui também, ó, section, um outro conteúdo. O que é esse outro conteúdo aqui, ó? É recomendação, né? Então, vamos colocar assim, ó, um P e vou falar, se você gostar, curtir, ai meu Deus, curtiu este curso, deixa o seu apoio no Apoia-se. Ajuda nós. Só que esse Apoia-se aqui, mano, olha só, vamos atualizar aqui ó, o contador de NES. Não tem grande coisas até agora, ó, mas esse Apoia-se aqui ele poderia ser um link, certo? Ele poderia mandar a gente direto para a página do Apoia-se mesmo. Vamos ver aqui, ó. Então é essa página. Vou mandar no chat para vocês para fazer um merchan, porque eu não sou bobo. Vou pegar aqui essa página e vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma página href, coloca aqui, coloca um title para ela, link para o Apoia-se. Vou copiar esse textinho daqui, vou apagar aqui para ficar bonitinho. E aqui ó, vocês veem que a tag A, ela também é uma tag que precisa de fechamento, tá? Então, o P inicia aqui e termina aqui. Esse outro P começa aqui, termina aqui. O meu A começa aqui e termina aqui. E tudo que tiver aqui dentro da tag A vai se transformar em alguma coisa no nosso navegador. O que ela vai se transformar? Ela virou o nosso link. Então, se o usuário clicar aqui, ó, ele vai entrar lá no nosso Apoia-se, tá bom? E aí, depois o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, clicar em apoiar e vai apoiar com R$ 1 por mês aí, durante o resto da vida, para que continuemos tendo esses cursos daqui. E muito legal essa parte, a gente tem 2 sessões de conteúdo, basicamente 2 sessões, elas não estão dizendo muita coisa, mas isso é o interessante do HTML. Ele existe para envelopar o conteúdo, envelopa lá e diz exatamente o que é cada coisa. Então, se eu tenho o link, essa tag âncora, ela vai te jogar para outro lado. Então, eu tenho um href, né, que é o endereço de referência, e está aqui, ó, o endereço para onde ele vai apontar. Ele tem o title, que significa que quando o usuário parar com o mouse aqui em cima, mostra um textinho para ele. Não dá para vocês enxergarem, porque ele está mostrando bem pequenininho aqui na minha tela, né? Mas está escrito ali, ó, link para o Apoia-se, que é a mensagem que eu coloquei. E isso é muito importante, principalmente para a acessibilidade, né? Para pessoas cegas, porque a hora que a pessoa clicar nesse link aqui, ó, passar com o tab, eu dei um tab aqui agora, ficou redondinho em volta aqui, o leitor de texto ele vai ler aquela mensagem para a pessoa. Ela vai falar, ó, esse daqui é um link para o Apoia-se.
não é um link aleatório, né? Está escrito que é um link para o Apoia-se. Então é muito importante que a gente utilize o title ali. E a gente poderia colocar também uma imagem, né? Contador de NES. Contador. Vamos procurar uma imagem de contador pra gente colocar. Ih, mano, não é esse tipo não, velho. E agora, como é que se chama? Contador de conta. Se alguém souber, me fala aí, velho. Que olha, contador digital, será que é isso? É esse mesmo, hein? Ó, show de bola. Ah, vamos achar um interessante aqui, ó. Contadorzinho bonitinho. Esse aqui? Ah, não, tem nome de marca, não vai usar ele não, né? Ah, esse aqui, vamos usar ele, ó. Eu vou salvar essa imagem. Salvar a imagem. Contador monstro. Ponto JPG. Nem precisa colocar o JPG porque ele já tá ali bonitinho. Só que eu não vou salvar nessa página. Eu vou lá para William. TMP. Vou colocar a imagem aqui dentro. Salvei. E agora eu vou colocar o nosso contador aqui dentro, mano. Vou colocar ele como parte do heading, não, né? Vamos colocar ele aqui no main. Tem uma tag chamada IMG. Ó, deixa eu colocar aqui. IMG. Que o que ela faz? Eu vou colocar o endereço, né? SRC aqui, ó. O endereço da minha imagem. Então eu posso colocar aqui, ó. Contador monstro. O meu próprio navegador, o meu próprio editor de texto já terminou para mim. E eu vou colocar o alt text dela, né? Então, ó. Imagem de um contador. Contador de pontos. Se eu, por exemplo, se eu errar o link que está escrito da minha imagem, ele vai mostrar aquela mensagem para o usuário final. Ó, a gente vem aqui, ó, tem o nosso contador gigante aqui. Eu já vou mostrar para vocês como que arruma isso. Mas eu tenho meu contador. Se eu tivesse errado o endereço do meu contador, olha o que que acontecia. O navegador mostra que a imagem está quebrada e traz lá a mensagem do nosso alt para que o usuário não fique sem um feedback, né? Mas vamos lá, ó, eu tenho esse IMG contador monstro. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma classe nele, ó, class contador. Vou colocar em português, don't have a problem. Selecionei aqui. Agora eu vou vir aqui no meu estilo e eu vou selecionar a minha classe. Olha o que que eu fiz. Olha que diferente. Eu poderia ter colocado aqui, ó, IMG. Opa, IMG, certo? E aí eu ia configurar os estilos da minha tag IMG. Porém, pode ter várias tags IMG que eu gostaria de colocar outras coisas, né? Então, primeiro eu vou colocar nas tags que forem do tipo contador. Então, esse class aqui, eu estou falando o seguinte: toda imagem ou todo elemento com class contador, com essa classe, né, desse tipo, desse estilo, aplica esse estilo aqui para mim. E aí o que que eu vou falar? Max width 100% e eu vou colocar como width 50%. Olha só, eu falei para o meu navegador que pega essa imagem e deixa o tamanho dela 50% do que você pode me mostrar. 50% desse tamanho de viewport aqui, desse tamanho de tela. Então, de acordo com o que a gente for aumentando aqui, a imagem também está aumentando, tá? Ou diminuindo. Ó. E eu posso falar assim, ó, o máximo que eu quero chegar é só 55% da tela. E a hora que eu deixar grandão aqui, se eu atualizar, ele vai ficar só no 55% da tela. Vai chegar uma hora que ele vai parar de subir. Isso é bem interessante. Eu posso falar aqui também que assim, ó, você pode ir subindo a imagem até que ela tenha, vamos ver aqui qual que é o tamanho dela aqui. 113, 113, 115 pixels. 115 px. Então, ó, a hora que ele chega no 115, ela para de crescer, mas não para de diminuir. Né? Isso aqui é uma coisa que vocês vão aprender mais para frente, a gente vai ensinar também, né, que é a parte de desenvolvimento responsivo,
Mas por enquanto o foco a gente já tem tags, aqui a gente tem headings, a gente tem parágrafo, a gente tem uma imagem e a gente tem um link muito louco. E a gente tem um pouquinho de CSS também, né? A gente tem um pouquinho de estilos também. Eu chamei aqui, ó, por uma classe, eu já tenho outros que são tags, né? Vocês já descobriram isso, eu tenho mais um para conta, então são, ó, contador de NES, foram 7 NES. Nem o Léo está conseguindo acompanhar aí a quantidade de NES. Então, beleza. Tá, a gente tem lá nossas tags HTML, a gente tem o nosso conteúdo que está todo envelopado bonitinho e tá aqui mostrando na tela. Coisa mais linda, né, galera? Coisa mais linda. Só que dá pra gente deixar mais bonito esse negócio. Vamos tentar deixar mais bonito? A gente pode vir aqui e falar assim, ó, no meu header, eu quero que tenha um estilo bonitinho. Tem um estilo diferenciado, né? Deixa eu aumentar o tamanho desse negócio aqui, ó. Primeiro que o tamanho das fontes eu acho que está um pouco grande demais, né? Então vamos diminuir o tamanho da fonte deles aqui, ó. Font size de 16 px. Vamos diminuindo. 14, 15. 6 px eu acho que ficou legal. Mas eu não vou colocar só aqui, eu vou colocar em todo o meu body, que o mínimo das fontes tem que ser 6 px. Olha só, agora tá todo mundo pequenininho. E aí, quando a gente tem um título, o título ele tem um tamanho maior, porque eu tô falando lá que ele tem que ficar um pouquinho maior. O subtítulo, ele tá um pouquinho maior, mas não tá tão maior quanto o título, né? O subtítulo tá um pouquinho menor. E os textos estão lá com a base no mínimo 6 px. A gente pode aumentar um pouquinho para ficar mais legal para quem está enxergando aí pela live. E eu vou vir aqui no meu CSS, vou falar que meu body tem o font size de 8px. Vou atualizar. Até agora foram 7 NES. Sabe o que seria legal? A gente deixar esse 7 NES aqui, ó, vermelho, né? O que vocês acham? Ó, 8 NES. Vamos deixar esse 7 NES aqui vermelhinho. Vou colocar um strong aqui, só para deixar ele em negrito primeiro. Vou colocar um ID nele agora. Agora eu vou colocar um identificador único, tá bom? Qual que é a diferença de classe para ID? Já vou explicar para vocês. E eu vou falar assim, ó, esse daqui, deixa eu falar assim, ó, counter image, opa, imagem, imagem contador. E olha só, se eu mudar a classe e atualizar aqui sem mudar meu estilo CSS, olha só, meu CSS não aplica mais. Por que que não aplica mais? Porque aquela classe contador pura não existe mais. Então eu tenho que vir aqui e mudar a minha classe para ela aplicar de novo, tá? Agora eu vou ter o meu contador de fato, né? Contador. Pronto. Qual que é a diferença de ID para class? Vamos entender agora. O ID ele é identificador único. Então você só pode ter um ID contador desse por página, né? Por vez que você tiver uma página, uma vez só, tá? Agora a classe, não, a classe ela é uma família, né? Então eu tenho várias tags da mesma família, várias tags com a mesma classe, né? E elas são aplicadas para todo mundo isso daí. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui ó, no meu ID contador, eu acesso o meu contador, a maneira de eu selecionar meu contador é assim, ó, é com esse cerquilha antes do nome. Isso é um ID, esse ponto imagem é uma classe e isso daqui é um elemento, tá bom? E agora eu vou falar assim, ó, color red. Só falar que a cor tem que ser vermelha. E pronto, mano, tá lá, tá com a cor vermelha bonitinho. Só vou fechar o strong um pouco antes. Ó, fecha esse strong aqui antes da exclamação. Se a gente vier aqui passar o mouse em cima, olha que legal, Selector Specificity, especificidade de seletor, 1. Essa aqui, especificidade de seletor, 1 na primeira casa. E esse aqui, 1 na última casa. O que significa? Significa que esse seletor aqui, ele é importante mais do que esse cara aqui. Então, se tiver uma cor no body, né, vamos falar assim, ó, color CCC, hashtag CCC, ele vai ter esse cinza. Então, nossa, agora ficou feio pra caramba. Vamos colocar um cinza um pouco melhor aqui. Meu Deus do céu. CE, CE, CE.
Será que fica bom? Ixi, ajuda nada. Vamos ver aqui então que cor que vai ficar legal. Direto no Inspect. Ó, vamos ver, um cinza mais escuro, mano. Um cinza, esse aqui. Pronto. Copiei o estilo. Vou colar aqui. Ó, agora tá todo mundo com esse estilo. Porém, quem tiver essa classe, o cujo peso dela é maior, porque o 1 dela tá na casa na frente do zero do body, do elemento, aí aplica essa classe. Se tiver um ID, né, nele, ele vai mudar porque quem manda é o ID. O ID ele tem a especificidade maior. Só que isso aqui, galera, é um pouco mais para frente. Para começo de conversa, vocês entendem que ID é mais pesado do que classe e classe é mais pesado do que body. Então, independente da ordem que você colocar os seus estilos, lembra lá da cascata, né? Então, independente da cascata, se você falar assim, ó, contador é head antes do meu body, mesmo assim, o contador, ó, tô atualizando a página, ele vai continuar como head, porque o ID conta um peso maior do que o elemento, tá bom? Só que aí o que que eu vou fazer agora? Eu quero que esse 8 aqui, ó, ele seja incrementado, né? Aumente esse número aqui de uma maneira dinâmica. Então, a gente já aprendeu duas linguagens da web. A gente aprendeu HTML, que não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. A gente aprendeu o CSS, que é uma linguagem de estilos, é a linguagem que vai deixar o nosso site bonitinho. E a gente aprendeu o básico de como que funciona a web. A gente precisa ainda começar a deixar isso aqui dinâmico, né? Eu quero deixar isso aqui dinâmico. A gente vai fazer depois de colocar aqui uns estilos mais legais, que eu já ia esquecendo de fazer, né? No nosso header aqui, ó. Vou colocar mais um né aqui. Foi 9. O que que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ó. O background desse header vai ter uma cor diferente. Vai ter essa cor aqui, ó, que vai ficar muito bonitinha. Ele vai ter um margem 0, vai ter um padding de 10 px. Opa, 10 px. Olha só que legal, encaixou bonitinho ali, ó. Olha que bonito que ficou. Vamos pegar isso daqui e vamos colocar lá no nosso estilo. Então, ó, meu header tem esse estilo. Vocês vão perceber que eu fico o tempo todo colocando estilo aqui no navegador, copiando e colando para o meu editor. Se você tentar atualizar a página depois que você fizer isso daqui, sem colocar no teu editor, você se ferrou, viu? Você perdeu os seus estilos. Então, tenho aqui meu contador de NES. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero que meu estilo da fonte não seja serifada. O que que é serifado? Tá vendo que ele tem essas casinhas aqui? Ele tem uns estilos assim da fonte que ela tem umas pontinhas, uns negócios estranhos. Parece aquelas fontes de jornal antiga. Eu não quero mais isso. Eu quero que ele tenha font family sans serif, sem serifa, tá bom? E agora ele parece mais moderno, né? Parece aquela fonte do Android. É mais bonitinho. Vou copiar, colocar aqui. E a gente vai entender uma coisa que está passando aqui no CSS, que eu acho que vai ter gente que não entende ainda, né? O que significa que eu tenho um body e aqui dentro dessas chaves eu tenho estilo? Significa que isso daqui, ó, é o nosso delimitador do estilo do body. Então, o estilo do body começa aqui na linha 351 e finaliza na linha 355 no meu fechamento da chave. É praticamente a mesma coisa que acontece aqui, ó, no meu section, fecha section, abre section, fecha section. Abre o P, fecha P. Abre o A, fecha o A. É a mesma coisa disso aqui, só que para os estilos, né? Para os estilos do navegador. Vamos colocar mais um né aqui, ó. Foram 10 já. Ó, tô cansando de colocar aqui, hein, mano. Acho que a gente já vai entrar no JavaScript já. Então eu tenho meu estilo bonitinho aqui. O que que eu quero falar agora? Ó? Tudo que está dentro do main, eu quero que fique mais bonito também, tá? Então, vou falar que, além dele ter display block, ele tem margem 0, padding de... vamos falar que ele tem 10 px em cima, 10 px, 25 px, ó, 25 px nas laterais. Nossa, 25 ficou bem feio. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 25 px em cima, e 10 px na lateral. O que eu tô fazendo aqui, velho? O que eu tô fazendo aqui? Ó? Vou diminuir esses px de cima aqui, ó. Ó, olha que loucura. Vou colocar 15. Vocês percebem que quando eu tô com o meu mouse por cima desse padding,
tá ficando uma bordinha verde em volta do conteúdo, ele tá falando para mim assim, ó, o espaçamento interno da minha div, o meu padding, né, interno da div, ele tá com 15 em cima, 15 embaixo e 10 nas laterais. 15 pixels em cima, 15 pixels embaixo e 10 pixels na lateral. Vou copiar isso daqui, colocar aqui dentro do meu body, aqui ó, minha tag main, abri, fechei, coloquei ela. Toda instrução, né, toda expressão em CSS precisa ter o delimitador também, então tem que fechar com ponto e vírgula, tá? Salvei, tá lá bonitinho, ó, 10 nessa. Então, beleza, vamos continuar aqui. O nosso site já tá ficando, mano, tá ficando lindão, né, velho? Tá ficando bonito demais. Eu tenho lá o meu header, eu tenho o meu body e eu tenho o meu footer praticamente. Eu vou colocar um footer agora, né? Porque eu ainda não tenho o meu footer. Eu tenho o meu header, eu tenho o meu main content e agora eu vou ter o meu footer. E eu vou colocar o seguinte, ó, site desenvolvido na Twitch TV barra Willas. Isso aqui vai ser outro link, né? Vou copiar o conteúdo aqui, copia daqui, arranca fora. Volta aqui para dentro do meu A. https dois pontos barra barra twitch.tv barra Willas. Show, vou atualizar aqui e tem lá o meu footer, bonitinho, show de bola aqui. Só que olha só que interessante, todo o meu conteúdo, o que eu alterei foi a minha main. E putz, mano, ficou meio estranho, né? Porque agora eu tenho meu main de um jeito e o meu footer tá quebrado aqui, né? Parece que ele tá fora de alinhamento. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe. Lembrando que eu não estou ensinando boas práticas aqui, tá, galera? Eu só estou ensinando essa questão do que é HTML e tudo mais. Então, o que eu vou fazer agora é só o que a gente costuma chamar de ajuste técnico de desvio condicional, conhecido também como gambiarra, tá? Eu vou criar uma classe chamada container, vou colocar no main e no footer. Olha só, class container. Vocês lembram que ID só posso ter um, mas class eu posso ter vários elementos da mesma classe, certo? Então eu vou mudar aqui, ó. Em vez de ser meu main que faz isso, é minha classe container, tá bom? Vamos atualizar lá e olha só que bonitinho. Ficou lá encaixadinho também. Coisa mais linda. Show de bola. Bonito de ver, né, gente? Agora, o que que eu quero fazer? Putz, tá chato eu ficar toda hora alterando esse 10 aqui, não tá não, mano? E eu falo bastante, né? Então, o que que eu quero fazer agora? Eu quero criar um botãozinho para colocar estilo dinâmico aqui, ó. Quero colocar esse número aqui dinamicamente. O que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro do meu app.js esse dinamismo aí. Então, o JavaScript, ele existe para colocar esse dinamismo na internet. Quando você entra lá no Facebook e tudo mais, que tem tudo piscando, um monte de coisa acontecendo, é por isso, tá bom? É porque o JavaScript está manipulando aquela página lá. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai alterar as coisas. Eu vou criar uma constante, vamos ver, vou criar uma let counter. Meu contador vai iniciar em 10, porque já tem 10 aqui, né? Ó. E aí, a gente vai usar esse ID aqui, ó. Mano, esse ID agora vai ser muito legal, muito legal. Vou fazer o seguinte, com counter const counter element vai receber document.query selector. Seleciona para mim o ID contador. Calma que eu já vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui, tá bom? Não precisa se desesperar agora. E meu counter element é... vamos descobrir aqui qual que era ADD? Append child? Não, inner HTML. Recebe o meu counter. Só que eu acho que eu poderia colocar esse ID contador também aqui nesse número. O que que vocês acham? Olha só. Posso ter um spam aqui dentro. Vamos pular uma linha só para poder ter meu autocomplete aqui, porque sem autocomplete a gente não coda mais, né? Tem o meu ID contador. Se eu atualizar agora a minha página, meu ID, meu contador sumiu,
mas eu tenho aqui, ó, o ID contador, ele já foi pego aqui, ó, counter element, contador, tá? Tá bonitinho. Só que esse appjs ainda não foi inserido dentro do meu index.html, tá? Mas vamos com calma nesse trem aqui. Eu tenho meu ID contador e eu quero que ele tenha também. Opa, vamos sair daqui. Bonitinho. Olha só, ele tá como o NES em negrito, né? E eu queria que fosse tudo vermelho. Então o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar um outro ID chamado contador.container. Quando a gente não sabe qual nome dá para as coisas, a gente chama de container. É tudo container, mano. Agora é tudo container no bagulho. Ó, foda-se, é container, container pra cá, container pra lá. E o bagulho não funcionou, mano. Contador container tem que ser head. Ah, porque ele tá como ID, né? Olha só o vacilo. Vamos voltar aqui para ID. E o contador container agora tá vermelhinho, bonitinho, tá bom? O que que eu estou fazendo aqui nesse appjs? Primeiro, isso daqui agora sim a gente vai trabalhar com programação, tá? Eu estou criando uma variável chamada contador, let contador 10. Counter eu coloquei em inglês aqui porque é o costume, né? A gente está escrevendo código de programação, a gente está programando, a gente escreve em inglês normalmente. O que eu estou fazendo aqui, ó, counter element, mais para frente a gente vai ter aula específica de JavaScript, então, por enquanto, é só o fato da gente entender o JavaScript, por que que ele existe e tudo mais. E aqui eu estou falando assim, ó, counter element pega para mim, ó, do documento, que é essa página, do meu documento, pega o elemento que tiver o ID contador. Poderia ser uma classe aqui também, poderia ser direto o elemento, tá bom? Esse query selector ele facilita, ele agiliza a nossa vida, tá? Agora, beleza, eu tenho meu counter element, eu tenho meu counter, eu tenho tudo isso aqui funcionando. Vamos colocar isso aqui na tela? Como que eu faço? Ó, depois do meu footer, tá? Dentro do meu body ainda, eu vou colocar aqui, ó, um script src app.js. Vocês percebem que esse script src ele é bem parecido com o nosso link, né? Link rel stylesheet href styles.css. É bem parecido, só que isso daqui é para importar scripts, né? Tá falando aqui, ó, script, beleza, bonitinho. E qual que é a grande diferença também? O link, ele é uma tag auto-fechada, né? Então, mais um aqui, ó, 11, vai começar com 11. Então, ela é uma tag auto-fechada e eu tenho essa única maneira de importar coisas. Já no tag script, não. Ela tem a tag de fechamento dela, por quê? Porque todo esse código aqui poderia estar aqui dentro também, tá? Poderia estar aqui, ó, tudo aqui. Mas a gente não vai colocar isso aqui dentro. A gente vai colocar num arquivinho separado porque a gente já entendeu como que funciona. E olha que legal, já tem lá o nosso contador de NES sendo adicionado. Deixa eu colocar um espacinho aqui. Ó, sendo adicionado pelo JavaScript. Loucura, não? Loucura, 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 gente. Será que se eu começar aqui ó, com outro elemento e depois que ele chamar o JavaScript, ele muda? Vamos ver? Ó, é muito rápido, né? Mas dá para ver que ele começou com zero aqui, ó. Se der para a gente diminuir a velocidade, ele vai fazer. Para a gente diminuir a velocidade, a gente vai fazer o quê? Ó? A gente vai colocar um set timeout. Set timeout. Mas eu não lembro como funciona o set timeout, então vou vir aqui, ó, mdn. Set timeout, mdn. Meu Deus do céu, quanta coisa. JavaScript timers. Oh, obsoleto. Que isso? Ah, agora sim, ó. Set timeout, ele recebe uma função, tem um delay e argumentos. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai entender o que que é esse negócio aqui. Deixa eu ver se tem algum lugar onde ele tem o funcionamento dele. Cadê, cadê, cadê? Tá, ele não tem um exemplo muito legal, bem parecido com o nosso, mas beleza. Vamos fazer o seguinte, ó, dentro do meu set timeout, ele vai receber uma função, isso daqui é uma função anônima, tá? Uma função que não tem um nome para ela, e ele vai fazer isso daqui dentro do meu set timeout, tá? Então, ele vai esperar algum tempo que eu vou falar agora. Então, espera aí, ó,
5 segundos, né? 5.000 milissegundos, espera 5 segundos e aí depois você coloca o né lá dentro. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Tá zero, a gente vai contar até 5 e se tudo der certo, pronto. Foram 11 nés. Vou até colocar aqui, ó. Foram 11 nés até agora. Ó, vamos esperar de novo. 11 nés até agora. Show de bola. Isso é o nosso JavaScript funcionando, galera. Mas o que eu quero fazer agora? Eu quero que tenha um contador que aumente isso, né? Então eu vou criar um botão. Vou colocar assim, ó, botão para incrementar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um botão aqui. Vamos arrancar essa imagem aqui. Vou colocar direto o botão. Button, aumentar. Mais um. Mais um. Pronto. E aí esse button ele vai ter um ID também, porque ele precisa de um ID para executar as coisas, né? Então, vamos chamar de increment. E aí aqui a gente vai ter que fazer de novo esse query selector, tá? Por que a gente tem que fazer esse query selector? Porque ele faz o seguinte, ele pega os elementos que estão na página, ele pega as coisas que estão aqui e aplica comportamento, tá bom? Então eu vou vir aqui de novo, ó, const increment element document.querySelector, pega pelo ID de novo, né? Ó, hashtag increment, beleza, peguei meu elemento. O que a gente fazia antigamente, que é bom a gente fazer agora também, é o seguinte: toda vez que a gente tinha um elemento, a gente chamava ele, a gente colocava aqui, ó, deixa eu apagar aqui, a gente colocava um cifrãozinho antes, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, colocar um cifrãozinho. Vou apagar esse element, porque senão fica repetitivo, né? Fica um texto, um código feio, chato. E aí o que eu vou fazer, ó? Quando um usuário clicar no increment, o que ele vai fazer para mim, ó? Add event listener. Então toda vez que um usuário fizer um clique, nem lembro como é que funciona esse negócio direito, tá, gente? Eu estou fazendo aqui, mas pode dar problema nesse código aqui ainda, porque eu não lembro mais como que mexe nessas coisas de HTML. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra função, ó, function increment counter, que vai receber aqui o nosso counter. Não, vamos deixar uma função sujinha mesmo, não tem problema. Que ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai pegar o counter, vai receber counter mais um, ou eu posso fazer isso aqui também, ó, counter. E aqui que eu estou fazendo? Eu estou criando uma função que ela vai incrementar meu contador. Então, se ele vai começar com 0, com 11, aí ele vai aumentar mais um aqui e depois vai colocar o nosso counter dentro do nosso elemento contador aqui. Tá bom? E agora, toda vez que rodar o addEventListener, chama essa função aqui. Ó. Vou apagar daqui. Chama essa função. Toda vez que der um clique. E aqui, dentro do nosso danado, eu vou criar uma outra funçãozinha bem bonitinha, só para ficar bem legal, galera. Ó. Uma outra função, write counter. Tá, só isso. Que tudo que ela faz é escrever o contador na tela, tá bom? Ó, esqueci do ponto e vírgula aqui de novo. Write counter. Vamos ver se isso aqui funciona? Tem que chamar ela, né? Vamos ver se isso aqui funciona? Se vocês não estão entendendo o que é esse monte de coisa que está acontecendo aqui, não se preocupe que a gente vai ter aula só para aprender a programar também, tá? Isso aqui de hoje é só a parte de web para a gente entender esse trem aqui funcionando. Ó, funcionou. Até agora foram 11 nés, né? E a hora que eu disser mais um né, olha o que ele vai fazer. Cliquei, ele não rodou, porque Satanás é astuto e asqueroso, ele gosta de atrapalhar a gente quando a gente está fazendo live code. Vamos ver por que não funcionou. Será que essa função ela foi chamada? Como que a gente descobre se uma função ela foi executada? Eu sei por que ela não foi executada, mas eu quero entender aqui o porquê que não rodou, tá bom? Eu quero mostrar para vocês como é que faz. Eu vou vir aqui no meu DevTools, né, na minha ferramenta de desenvolvedor, e eu vou colocar, ó, vou clicar aqui nessa linha 7 aqui, ó, porque eu quero ver se rodou esse increment counter. Será que rodou? Olha, Cassandra.
Cassandra, olha pro pessoal, Cassandra. Olha aqui, pessoal. Essa coisa fofa da minha vida. Ela vem buscar um carinho, gente. Ela quer carinho, ela gosta de carinho. E debug é isso, né? A gente vai procurar onde que está errado o código, onde tem problema, alguma coisa desse tipo. E agora vamos lá, ó. Eu vou atualizar aqui. Vamos esperar acontecer a magia. 0 NES. Foram 11 NES até agora. Cliquei em mais um. Olha só o que aconteceu. Ele executou, tá bom? Executou o meu primeiro counter aqui, ó. O meu counter é 11. O que ele deve fazer é incrementar. Eu vou colocar aqui embaixo também, ó, para ele executar e depois cair de novo. Vou clicar aqui, ó, em continuar e ele mudou. Então deve ter 11 aqui. Devia ter 12, certo? Por que será que ele não fez isso, ó? Counter mais mais. Vamos entender o que aconteceu aqui? Vamos entrar no meu console. Olha que loucura, gente. A gente pode mexer com o JavaScript na base da loucura aqui. A nossa página está travada. Deixa eu diminuir o tamanho aqui, ó. Ela está travadinha aqui. Ó, eu não consigo fazer mais nada, né? Ela está pausada pelo debugger. Porque eu estou debugando o código. Eu estou vendo se tem problemas no meu código, né? Que a gente sabe que tem. Então, se eu fizer isso aqui, ó, counter. Olha ali, tá 12. Então, só não mudou agora porque a internet, o navegador não quis mostrar. E agora ele vai executar esse write counter. Ele tem que funcionar. O counter tá 12, ele tem que funcionar. Vou tirar daqui, vou rodar de novo. Ó, ele executou o write counter, hein? Ele tá funcionando. Por que será que não mudou ali para 12? Eita, 13? O que será que tá acontecendo aqui, ó? Vamos mandar rodar? Rodou meu write counter, 13. Mais um. Por que será que não foi? Olha só, não foi. Agora a gente vai fazer um outro debug no modo que o Léo falou para eu fazer aí, ó. Console.log counter. Antes de incrementar, depois de incrementar, vou colocar ponto e vírgula aqui, né? Não pode deixar sem ponto e vírgula. Antes de colocar no código e depois de colocar no código. Vamos ver o que acontece? Ó, console log, ele deve aparecer aqui embaixo as coisas, tá? Então, olha só. Ele entrou no meu write counter. Vamos colocar uma mensagenzinha aqui para ficar mais fácil, né, gente? Porque, olha, assim também é relaxo, né? É vacilo nosso. Vamos colocar aqui, ó. Write counter. O reach counter recebeu isso aqui. E incremente counter. O avião passando, que a pandemia acabou. As pessoas estão viajando de novo. O reach counter, incremente counter. Vamos ver o que acontece, ó. Vamos voltar aqui, vamos esperar de novo, 5 segundinhos. Ó, o write counter já rodou. Eu vou falar agora, ó, por mais que tenha algum breakpoint aí, não, ele já apagou meus breakpoints, tá? Eu vou clicar aqui e olha só, increment counter 11, increment counter 11, write counter 11, 11. Ele não está atualizando minha variável, certo? Tem alguma coisa errada aqui. O que será que está acontecendo? Por algum motivo, ele não está atualizando a nossa variável. Então, o que a gente vai fazer? O nosso counter recebe counter mais um. Vamos ver se vai funcionar agora. E espero o danado funcionar. Que a gente tem que descobrir por que ele não está funcionando aqui. Ó. Cliquei, 12, cliquei, 13, cliquei, 14, 15, 16. Por que antes não funcionou? Só Deus sabe. JavaScript é isso. Ó, se eu criar aqui, ó, counter 2 recebe 0. E fazer counter 2 mais, retorna 0. Por quê? Agora vai. Não sei o que aconteceu. Satanás é astuto e asqueroso, como eu comentei para vocês, mas dessa maneira funcionou. E aí a gente vai agir de acordo com o que está no manual do desenvolvedor de software, que é o seguinte: a regra número 1 do desenvolvimento de software, para a gente entender aqui. E a aula está quase acabando, tá? Para a gente entrar num bate-papo aqui. E o seguinte: a regra número 1 do desenvolvimento de software é: se tá funcionando, não mexe, não mexe, não muda, não faz nada, tá bom? Não faz nada. Brincadeira, gente. A gente tem que entender o porquê que não funcionou,
mas depois a gente vai entender, provavelmente tem alguma coisa relacionada ao escopo, mas isso aí a gente tem que entender depois, quando a gente estiver nas aulas de JavaScript, tá bom? É relacionado ao escopo, tá? Provavelmente aconteceu porque eu usei isso daqui como função anônima e aqui como função nomeada que está utilizando o escopo global, tá? Mas depois a gente vai entender sobre tudo isso. Por hoje, essa que é a parte importante, é a gente ver as coisas funcionando na tela. Beleza, isso daqui era tudo que a gente tinha que entender até agora da teoria do que é a web, de como que funciona esse negócio de páginas, né? Opa, mais um né aqui, mano. Como que funciona esse negócio de página e tudo mais. Só que, além disso, eu também queria fazer uma coisa um pouquinho mais legal aqui, que é salvar isso em algum lugar, mas eu já vou ver se a gente pode fazer isso agora ou não. Vamos ver. Ó, a gente criou a nossa primeira página web, a gente teve uma introdução a HTML, CSS e JavaScript, a gente entendeu o básico do protocolo HTTP, que é aquela parte de comunicação com o servidor, e a gente está entendendo um pouquinho do server e client side, que é essa questão de partir de um lado, pegar para o outro e tudo mais. E tudo isso daqui eu vou colocar artigos referenciados aqui dentro do repositório. Deixa eu mandar o repositório para vocês. E depois eu vou subir também essa página, que é um exercício, eu vou subir aqui dentro também, para vocês poderem revisar a hora que vocês quiserem, mandar PR também, tudo bem, tá? E a gente entendeu o que é um estilo padrão do navegador e o que é um reset CSS. Para vocês verem que na base do improviso e na base do teste, a gente consegue aprender coisas de web muito legal, né? De uma maneira muito mais divertida do que seguir todo um roteirinho padrão, bonitinho e tal, tudo mais. Mano, isso aí é mó chato, velho. A gente tem que fazer o bagulho na loucura, porque é assim que a gente aprende de verdade, né? É quebrando a cara, fazendo coisa errada, tá bom? Então, o que eu tinha de aula hoje, dessa parte de criar a nossa primeira página, já foi, galera. A gente entendeu o que é o HTML, a gente aprendeu o que é um documento HTML, a gente aprendeu a colocar CSS, a gente colocou estilos na página, a gente colocou links, né? Por exemplo, aqui para o apoia.se/Willas para vocês me apoiarem com R$ 1. Mandei para vocês aí, ó, o link também para vocês me apoiarem, tá? Se inscreve no Apoia-se, clica lá no botãozinho, bota até R$ 1, R$ 12 por ano, e você me ajuda, você me motiva a fazer mais disso aqui que a gente está fazendo, tá? É muito legal esse reconhecimento pra gente.